Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, também o Sala 203. E hoje nós estamos recebendo o pastor Eliel Toledo Chaves aqui na nossa programação. A gente vai conversar com o pastor Eliel em 2 minutinhos, logo após nossos comerciais. Fique ligado, a gente já volta. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou e nós, aqui da Uraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conhecer um pouquinho mais do Eliel, do pastor Eliel aqui de Serafina Correia, que não é natural de Serafina, mas está na nossa cidade já há um bom tempo. Então a gente vai conversar com o pastor Eliel, conhecer um pouquinho da história dele a partir de agora. Primeiramente, pastor, eu gostaria de lhe agradecer por dedicar um pouco do teu tempo, estar aqui conosco para conversar, para falar um pouquinho sobre a tua história, a tua trajetória. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo ao Sala 203, seja bem-vindo ao Gauchinho.com. Obrigado, Thales, obrigado, agradeço o convite, para mim é um prazer, uma alegria falar contigo, a gente acompanha também essa programação, né, do Gauchinho.com, do podcast da Sala 203, e para mim, então, estar aqui hoje para conversar um pouco contigo também, e com a comunidade, né, conversar com a nossa comunidade, para mim é uma alegria. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre a tua história, né? Vamos falar aqui, eu sei que tu não é natural de Serafina, né? Mas tu está já em Serafina há um bom período, né? Alguns anos tu já está aqui na nossa cidade. Primeiramente, quem é o pastor Eliel? Uma ótima pergunta a ser feita, né? É uma pergunta interessante. Olha, Thales, é tão interessante que na minha função, eu não falo de mim, na verdade a ideia é não falar da gente, né? A gente fala de Cristo, fala de Jesus, fala do Evangelho, mas todos temos uma história. Eu não sou de Serafina Correia, eu sou, na verdade, passo-fundense. Eu nasci em Passo Fundo, mas eu me criei em Lagoa Vermelha. Saí de lá depois de casado, já diretamente para cumprir o chamado, né? Sentimos uma vocação, né? Um chamado para
para nos dedicarmos integralmente à vida religiosa, né, a servir a igreja, servir aos irmãos. Então, Lagoa Vermelha foi onde eu me criei, né, passo-fundense, mas de coração mesmo ali em Lagoa Vermelha. Trabalhamos no comércio, lá eu estudei, lá também iniciamos a minha formação, e trabalhamos lá no comércio, lá eu trabalhei no comércio, né? Comercial Zafari, trabalhei 8 anos e pouco na Comercial Zafari, que é a sede em Passo Fundo. Tinha 2 mercados lá. Meu irmão mais novo também iniciou lá e está até hoje trabalhando nessa empresa, agora é Stock Center. E eu fui para Volpato depois, Lojas Volpato, inclusive tinha aqui uma loja. E em uma das funções que eu entrei nas Lojas Volpato, até foi no início, logo no início, eu saí para fazer uma viagem e vinha Casca no mesmo dia, e no outro dia vinha Serafina Correia. E não imaginava que estaríamos um dia aqui já residindo. Então, falou do tempo, né? Vamos completar 12 anos. 12 anos, estamos no 12º ano. Chegamos aqui em 5 de janeiro de 2014. Né? Então, 5 de janeiro agora vai já fechar 12 anos, né? 12 anos de atividade. 12 anos de atividade aqui em Serafina Correia. Né? Então, cada lugar que a gente passa, Thales, a gente carrega conosco, né, nosso coração, porque a nossa vida ela vai acontecendo as mudanças, e nós vamos sempre lembrar e carregar conosco o lugar que nós fomos, né? Por exemplo, falei de Passo Fundo que eu nasci, Lagoa Vermelha que eu me criei, né? Quando eu estava lá conheci minha esposa, casei e fui para lá. Se tu me perguntar assim, tu já era pastor lá? Não, né? A Serafina Correia foi o primeiro campo de trabalho onde eu assumi um pastoreio. Então, antes disso, em Lagoa Vermelha, eu cooperava nos trabalhos da igreja local, né? Tinha meu trabalho, tinha minha profissão, né? E aí a gente vai se envolvendo com a comunidade, né? Fui líder de jovens, cooperei na diretoria da igreja, né? Nós temos uma diretoria, de conselho fiscal, tesouraria, secretaria, né? E nesse envolvimento, principalmente com a juventude, é que o nosso coração foi se inclinando para um envolvimento maior com a igreja e o serviço aos irmãos, né? Tanto é que de lá nós fomos convidados então para ir para a cidade de Tupanciretã, ali na região mais central do estado, né? Capital da soja. Capital da soja, né? A abertura da safra da soja era realizada lá, até hoje, creio, né? Até hoje. O encerramento era em Júlio de Castilhos. E aí lá em Tupanciretã nós fomos a convite do pastor, né? Para cooperar com ele, ajudar ele diretamente, de tempo integral na obra, né? Então lá já foi minha escola mais como obreiro integrado da igreja. E de lá então, passamos ali, creio que 4 anos, para 5 anos, saímos dali com essa missão de assumirmos o pastoreio, né, a presidência da igreja, que a gente chama, da igreja aqui em Serafina Correia. Então, esse foi o caminho para chegarmos aqui. Esse é o caminho que vocês percorreram para chegar até aqui. Para chegar até aqui. E aqui, eu cheguei aqui com as minhas filhas. Uma não tinha 3 meses, a minha caçula, e a minha primogênita não tinha, estava com 2 anos para 3. Então, eu posso dizer assim, Serafina Correia, eu estou criando minhas filhas aqui, né? Hoje já estão grandinha, né?
11 anos, 13 anos. Então, já o meu coração também está aqui, né? E como eu estou aqui, eu me dedico totalmente à nossa comunidade, à igreja, né? Então, uma cidade que nos recebeu muito bem, a comunidade Serafina Correia é uma comunidade que realmente oportuniza, né? Abre oportunidades, e estamos felizes aqui, né? Que a nossa família atendendo a Igreja Assembleia de Deus aqui nessa cidade. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre, né, tu está aqui na cidade, depois a gente vai falar um pouquinho sobre Serafina Correia, mas vamos falar um pouquinho sobre a trajetória. Tu estava em Lagoa Vermelha, tu teve todo o tu assessorava a igreja, prestava apoio, depois tu foi para uma outra igreja, outra cidade, representando a igreja, e depois tu se transformou em pastor. Mas vamos falar desses passos. Como funcionam os passos para te ser um pastor, para te ser um líder da igreja? Como é que é? Isso, porque naturalmente o pastor, creio, tem todo um processo a ser seguido, também deve haver alguma manifestação, não sei como ocorre. Vamos falar... É uma caminhada, né? Uma caminhada. Isso, vamos falar dessa caminhada, como é que funciona essa caminhada? Porque às vezes tem aquela pessoa, mas eu gostaria estou dentro da igreja, às vezes não converso muito com o pastor, mas gostaria de ser um pastor. Ou acho que é simples de ser um pastor, né? Hoje vou ser pastor e transformo um pastor. Não é bem assim, creio eu. Por falar nisso, né? Foi domingo agora que nós até recebemos a homenagem ali na igreja. Foi o dia do pastor evangélico, no caso. Então, nós recebemos a homenagem ali domingo, segundo domingo do mês de junho. E o pastorado, Thales, eu digo assim, tem que ser uma chamada divina mesmo. Né? Tem que estar aqui no coração, tem que sentir aqui, porque tu vai abrir mão de muitos sonhos pessoais que geralmente acontecem. Né? É o meu caso, posso contar o meu caso. Nunca imaginei, né? Para tu entender, o meu pai, eu até contava nos bastidores para ti, que eu me criei já numa família de berço evangélico. Né? Então, meu avô, meu bisavô, né? Já eram evangélicos, então eu me criei já nesse berço evangélico. Meu pai já era pastor, né? Na época evangelista ainda. Eu me conheci por gente, meu pai na cidade de Getúlio Vargas, pastoreando a igreja lá. E me criei acompanhando, é claro, isso, né? A nossa vida era a igreja, a vida do meu pai. Mas não imaginava que eu seria, né? Estaria um dia como pastor. Porém, eu creio que é uma inclinação que vai acontecendo naturalmente de você realmente, como tu falou, às vezes tem as pessoas que, quem sabe um dia, envolva-se, seja a área que as pessoas trabalham, se dedicam. Eu acho que tudo vai do envolvimento, de caminhar junto, envolver-se com uma missão. E no momento que eu me envolvi com essa missão, né, a gente foi percebendo sinais que realmente nos levavam para esse caminho. Porém, claro que nem tudo a gente programa, as coisas vão acontecendo. Né? Então, quando eu estava envolvido com a obra, né, de forma voluntária, totalmente voluntária, então a gente, envolvendo-se com essa comunidade, com a igreja, as oportunidades vão surgindo. Então chegou um momento que eu recebi um convite, que foi, como eu falei aqui, do meu pai, que já havia sido transferido para a cidade de Tupanciretã como pastor. Ele ficou 22 anos em Lagoa Vermelha, foi para Tupanciretã, depois de 2 anos lá, se não estou enganado, 3 anos, depois que eu casei. Quando eu casei, logo 2, 3 meses ele já me convidou, né, para ajudá-lo lá em Tupanciretã de uma forma já, então, porque daí eu teria que abrir mão
do meu trabalho, né? Trabalhava na empresa, teria que abrir mão da cidade onde eu escolhi para morar, para cumprir esse chamado. Aí, indo para lá, aí sim, foi naquele período em Tupã-Seretã que eu fui ordenado pastor. Né? Então, para os nossos ouvintes, né, aqui é televisão, não são somente ouvintes, como é que é a palavra? São telespectadores, tem internautas, né, que acompanham pela internet, Isso. Enfim, quem está nos assistindo. Eles entenderem. Então, eu creio que na Igreja Católica também tem as funções eclesiásticas, né? Na Igreja Evangélica, nós somos da Assembleia de Deus, então um membro da igreja ele pode, devido à sua cooperação ser ordenado, separado a diácono, pode ser um presbítero. O diácono tem a ver mais com prestação de atendimento, serviço, mais na área social, mais de acomodação, assistência, apoio. Presbítero é uma outra função que já tem a ver mais com a exposição da palavra, do estudo bíblico, né? Evangelista, né, é uma outra função, que daí já é mais a proclamação do evangelho fora das quatro paredes, né? E aí sim, após isso, o pastorado. Só que o pastorado aí, tu está me perguntando como funciona, né? O pastorado tem que ter uma vocação e tem que ter um reconhecimento da igreja e da comunidade e de seus líderes, né? Em ver em você essa chamada, né? Então é algo que precisa, é uma caminhada realmente com a comunidade, não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Precisa, é claro, ter uma formação, algo básico, assim, um curso teológico de nível básico, médio é solicitado, isso aí depende da convenção, né? Na nossa convenção aqui no estado é assim. E é claro, podendo aprofundar-se, fazer um curso, um bacharelado, melhor ainda, para poder, porque isso vai te fazer cumprir a tua missão com mais profundidade, com mais autoridade, né? Mas não é regra, né? Não é regra. Por exemplo, não há uma instituição que me ofereça um curso teológico que ele vai me prometer que eu vou sair dali já como um pastor, porque precisa ter um reconhecimento de uma denominação, dos líderes, né, que coloque a mão sobre a tua cabeça e te separe, te ordene para esta obra, né? Então, além de tu ter que, né, estar envolvido com a igreja, conhecer o funcionamento da igreja, passar as etapas internas, tu tem que ter um curso de teologia. O curso de teologia a nível médio ou a nível superior, mas enfim, tem que cursar um curso de teologia. É o básico e o médio, né? Isso. Após cursar a teologia, tu tem que, além disso, tu passa por um crivo, podemos dizer assim, de algumas pessoas da comunidade, um conselho, não sei se é bem isso. Uma convenção. Uma convenção. Uma convenção. Nós temos a convenção estadual do estado, né? Que é o nosso órgão, né? Ao qual somos ligados aqui no estado, né? E as convenções estaduais ou regionais, mais na região sudeste, nordeste, norte, né? Elas também nós somos ligados a uma nacional, tá? Então, existe a nossa liderança nacional, existe uma liderança estadual, tá? E aí sim, que nas cidades, atende as cidades, né, no nosso estado. Eu creio que hoje, no estado do Rio Grande do Sul, todas as cidades têm uma igreja evangélica Assembleia de Deus, né? As pequenas sejam um local alugado, né? Vai desenvolvendo-se a ter um templo próprio, né? Mas essa é a ideia, estar em todos os municípios, né, onde puder chegar a igreja. Então, todos os municípios, a ideia é que a igreja tenha uma instalação, ou própria, ou locação, mas enfim, que qualquer lugar tenha essa possibilidade. Isso mesmo. Então, e é ela também que nomeia os pastores, né? Então,
Quando eu estava em Tupanciretã, o meu líder, no caso, viu em mim uma chamada, é assim que a gente fala, né? Alguém tem que ver em ti uma chamada e você tem que, também nessa caminhada, são testes que o próprio Deus permite que aconteça, que questões de fidelidade, né, de perseverança, de serviço, principalmente, aos demais, né? Assim como Jesus ensinou, né? Ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, o trabalho vocacional é servir. Servir uma comunidade, dedicar-se a uma comunidade, né? Ao bem-estar, à situação de vida, A estar próximo das pessoas, justo, né? Junto. Né? Porque a gente lida muito com os problemas, né? Então, veja bem, a gente tem que ter um pouco de cada, vou dizer assim, profissão quase, né? Tem que administrar, né? Tu administra uma igreja, eu sou formado em administração, iniciei quando eu estava ainda na área comercial, né? Finalizei o bacharelado, o curso de teologia, um curso teológico, tá? Pode ser nível básico, médico, mas também hoje tem, né, tem curso no nível superior, nível né? superior, né, reconhecidos pelo MEC, outros são livres, né? Mas vai fazer bem. Mas de nada adianta isso se você não tem um reconhecimento de teus líderes, da igreja local que você vive, que você frequenta, que você faz parte, né? Então eu sempre digo, caminhe conosco, caminhando com a igreja, servindo a igreja. Nem todos são, há o chamado e há a vocação, né? Então, nós entendemos assim, o próprio Deus se encarrega de que se Ele te chamou para essa finalidade, se é um chamado divino realmente, né, confia, faz a tua parte e as coisas vão acontecer, né? Antes de você pode ter essa convicção, mas Deus também vai usar os líderes. É um princípio de autoridade que nós temos, né? Princípio de autoridade, né? Que os seus líderes verão essa chamada em você e realmente você vai ser oportunizado, né? Então, há esse cuidado. A igreja aqui, por exemplo, Thales, ela é a igreja evangélica, Assembleia de Deus, né? Ela é a primeira igreja evangélica que chegou na nossa cidade de Serafina Correia. Então, até então, não tinha nenhuma denominação evangélica. E nós sabemos aqui que da tradição católica da cidade, né? Então, foi desafiante o início dela. Eu não estava aqui, mas existe a história da igreja, né? Os pioneiros, tudo, como iniciou seus trabalhos. Então, foi bastante desafiante, né? Na nossa região da Serra, região da colonização italiana, né? Mas, graças a Deus, nossa igreja está aí, a comunidade acompanha, né? Um trabalho sério, um trabalho que ele vem para ficar, ele não é um trabalho, não pode ser um trabalho de aventureiros, né? Que chegam num lugar, de repente já migram para outro, não. Há um trabalho local que até hoje persiste, né? E se o Eliel não estiver aqui amanhã, vem outro pastor aqui, é indicado para cá e continua o trabalho, né? E a comunidade, então, ela sempre vai estar servida nesta área. Como é que funciona também a escolha dos pastores para uma cidade, para uma região? Escolha, denominação, nomeação, enfim. Como é que, por exemplo, o Eliel, ele vai permanecer aqui em quanto tempo vai morar aqui, não vai mais mudar, vai ser sempre o pastor Eliel? Tem essa possibilidade de mudar? Não tem? Como é que funciona isso? Porque às vezes a gente sabe que a transição de pastores e tal. Certo. Como é que funciona isso? É o pastor, no caso, o Eliel diz, eu vou mudar de cidade, vou para, sei lá, vou voltar para Lagoa. E aí abre a vaga para outro pastor. Como é que funciona essa questão? Eu acho que é bem interessante, né? Eu pessoalmente não sei. E é uma curiosidade, às vezes, do povo em saber, né? Mas assim,
Como eu falei, existe um órgão, né, que nos rege, que é a nossa convenção estadual. Então, ela é por eleição, há uma diretoria eleita, né, de acordo com o estatuto, 2 anos, 4 anos, atualmente é 4 anos, renova-se então uma diretoria com presidente, com vice-presidentes, enfim. Então, o presidente, ele tem essa prerrogativa, né, de nomeação para pastorear as igrejas do Estado, né? Então, tudo, por isso que eu falei da cadeia de autoridade, princípios de autoridade, né? Mas, acima de tudo, a gente entende e crê, né, que Deus vai usar os nossos líderes para confirmar a sua vontade. É assim que a gente entende. Então, se eu vim para cá, por exemplo, para a Serafina Correia, eu não olhei no mapa lá e disse, olha, onde que eu vou, eu quero aqui. Gostei Não, daqui, vou gostei aqui. daqui, enfim, não. Né? Eu fui indicado para cá pelo meu pastor, então por isso que sempre assim, quem é o meu pastor? Eu preciso também ser pastoreado, né? Eu preciso de um líder também. Então, ele viu em mim a chamada, acreditou, né? Me chamou. Por certo, eu passei pelos testes necessários, porque eu fui para tu entender, chegando no pastorado, nem sempre eu vou receber já uma igreja, e nem quer dizer que eu vá administrar uma igreja, ser um presidente numa denominação, né, numa cidade. Eu posso ser, como eu fui, pastor auxiliar, né, auxiliando o pastor da igreja. E chegou o momento que ele viu em mim e indicou o meu nome para assumir uma igreja. Então, eu fui indicado pelo meu pastor, que conviveu comigo, né? E os nossos líderes entenderam também da mesma forma, e aí, assim, indicou-se um pastor para uma cidade. Claro que tem que ter uma vacância às vezes, e às vezes é um giro, né? No meu caso, o pastor de Tupanciretã, que era o pastor Dirceu, por certo, também é conhecido da comunidade, ele ficou 15 anos aqui, né? Foi o pastor que recebeu a autonomia da igreja, até então era uma congregação de Guaporé. Então, ele foi o primeiro pastor presidente da igreja aqui, 15 anos e alguns meses. E aí ele foi para Tupanciretã, assumir a presidência, porque o pastor de Tupanciretã, meu pai, já estava na sua idade já de jubilação. Então, houve uma vacância. Quando há uma vacância, alguém é indicado para assumir a igreja, né? Então, é assim que funciona, né? E é assim que nós chegamos em Serafina Correia, né? E, por certo, nesse período, nós não podemos dizer até quando ficaremos. Pode haver, meu pai ficou 22 anos em Lagoa Vermelha, né? Assim como tem pastores que ficam pouco tempo, 3 anos, 4 anos, quem sabe, né? Mas isso não depende de nós, entendemos que depende de Deus e de uma direção da nossa convenção. Se formos desafiados para outro lugar, né, poderemos ir, senão há uma confiança de continuarmos o trabalho que aqui estamos desenvolvendo. Mas também pode surgir uma possibilidade de um convite para uma outra. Pode acontecer. E aí, se entender que é o momento de ir para um outro desafio, Isso. aí segue a vida em outro, e segue outro pastor, vem outro pastor e continua o trabalho, ou, enfim, ajusta... Dá continuidade. As igrejas sempre... a gente sempre fala assim, a Assembleia de Deus, Thales, nós estamos aqui, completamos o ano passado, foi feito as festividades de 100 anos da denominação no Estado. Então, nós estamos já há 100 anos do Estado. No Brasil, bem mais, é claro, né? Então, é um trabalho consolidado, né? Por exemplo, como nós estamos numa comunidade, ela vem de uma tradição católica, às vezes é difícil entender como é que funcionam os evangélicos, né? A gente conversa com o povo, eles têm uma dificuldade, mas como assim? Porque católica é uma igreja católica, né? Então, a igreja evangélica, não, tem a Assembleia de Deus, tem a igreja tal, né? Tem igrejas novas que às vezes surgem. Por quê? Porque a igreja evangélica,
ela tem uma certa liberdade, digamos assim, não é regido por uma só pessoa, né? Então, nós chamamos de denominações evangélicas. Então, as denominações elas vão se afirmando, vão prestando serviço, prestando trabalho, e assim vai se desenvolvendo, né? Então, as denominações evangélicas, a nossa, vou falar da minha, né, que eu pertenço, que é a Assembleia de Deus, me criei, meus pais eram da Assembleia de Deus, enfim, ela tem uma cultura de chegar na cidade para ficar, né? Então, o próprio grupo de fiéis vai se formando, a gente entende que é pelas conversões, né? E elas vão se organizando. Então, a própria cooperação da comunidade, compra-se o terreno, constrói-se o templo, e assim desenvolve seus trabalhos, né? Então, todas as cidades têm do nosso estado, praticamente, claro que algumas ainda não, mas a ideia é essa, é esse o pensamento que rege, né? E é claro que nós entendemos como uma missão, porque as necessidades são muitas hoje do povo, né? Então, as outras denominações, cada uma tem uma cultura eclesiástica, às vezes diferente. A nossa igreja é assim, assim, mas em vias gerais, segue-se esses princípios. Segue o princípio. Justamente, né? De liderança, de obediência, né? E a fidelidade às escrituras sagradas. A palavra de Deus que nós temos, as escrituras, né? Então, ela nos rege, né? Então, tudo que eu for fazer ali, eu não posso ir contrário à palavra de Deus, à Bíblia. Então, tem que ter a interpretação correta, né? Tem que ter nós temos a declaração de fé já formalizada, uma declaração que é um norte para todos, né? Para não haver um destoa para cá, destoa para lá, quer criar uma nova doutrina, mas não tem a declaração de fé, né? Baseada na Escritura Sagrada, e assim nós vamos trabalhando junto à comunidade. Pastor, quando tu chegou em Serafina, vamos falar a tua chegada em Serafina. Como é que foi chegar em Serafina Correia? Uma cidade nova, tu não conhecia de ter, né, passado. Conhecia trabalho, né? Isso, mas não de conhecer as pessoas, de conviver, uma cultura talvez bem diferente de Tupanciretã, onde tu estava nos últimos anos. Como é que foi essa chegada no município? Como é que tu foi recebido? Como é que foi o teu trabalho aqui no município? Olha, chegando aqui, como eu te falei, a gente veio de outra região, mas eu já sou daqui da região de Passo Fundo, Lagoa Vermelha, então nós, né, um olhar mais abrangente, eu tô na minha terra, eu me sinto na minha terra, eu não me sinto um estrangeiro, né? A gente falou aqui até de imigração italiana, mas eu também, a gente tem um pouquinho de cada, né? Minha avó já era italiana, meu bisavô, a avó dela veio da Itália, então nós carregamos isso conosco, né? A gente tem um pouquinho de cada. Casei com minha esposa, a Eline, ela é carioca, né? Também de berço evangélico, conheci ela estava em missão na Argentina, viemos há pouco de lá, né? Festividades, 50 anos de casado, meu sogro e minha sogra. Continuo na missão na Argentina, né? Ele é pastor lá, pastor missionário. Então, eu não entendi, não tive dificuldades, digamos assim, quanto ao povo, ao estilo, até porque eu vejo Serafina Correia como uma cidade que abraçou outros povos, no sentido de que nós temos aqui pessoas da fronteira, né? Vou falar pela membresia da igreja, por exemplo. Nós temos pessoas da região da fronteira, nós temos da campanha, nós temos pessoas que vieram da região sul, do extremo sul do estado, nós temos pessoas da região aqui, já na área noroeste, né? Palmeira, enfim, e pessoas do Nordeste, pessoas do Centro-Oeste, pessoas do Norte, que estão conosco, que vêm para cá, para o trabalho, a dificuldade quem sabe, de trabalho nas suas cidades, vieram para cá. Então, é uma cidade de oportunidade, de emprego e de trabalho.
Tem suas dificuldades? Tem. Né? E onde, ele diz assim, onde há gente, onde há pessoas, há problema. Né? Porque o ser humano é complicado, nós somos complicados. Precisamos oferecer a eles o que eu tenho como uma solução. Thales, eu não tenho a solução. Né? O Eliel não tem uma solução. Mas eu creio que Deus tem uma solução. E o Evangelho oferece um caminho. Né? Então, as pessoas hoje, depressão, né, um dos males do século, ansiedade, o pessoal sofre, né, o afastamento da sua família, muitas vezes longe. Né? São demandas que acontecem aqui que alguém tem que suprir. Não sou eu que vou suprir, eu sou um mensageiro, eu sou um portador dessa palavra, né? Um canal para servir a eles. É assim que eu entendo essa chamada. Tá? Então, esse evangelho, ele pode, né? Ele tem o poder para isso. Por isso que eu digo, quando vão falar de mim, falar de mim é complicado, mas falar do evangelho, falar de Jesus é maravilhoso, é excelente, é bom, né? Porque a gente vê também os resultados. Né? Você conhecer lá atrás uma família debilitada, uma pessoa com problemas, com dificuldades, com vícios, sabe? Que acarretam inúmeros problemas na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos, e verem ele passando por essa transformação que eu falo, que o Evangelho produz a transformação, ele mudando o comportamento, né, o estilo de vida, né, hoje sendo um bom pai de família, um bom marido, uma família já mais estruturada, caminhando, se não é perfeita, é difícil a perfeição, mas caminhando nesse caminho que conduza a sermos parecidos com Cristo um dia, né? Então isso é maravilhoso. Né? Então isso nós vemos aqui. Você veja bem, se eu falasse que eu estaria, se eu estivesse aqui há 2, 3 anos, né, de repente eu não poderia até nem ver alguns resultados, mas a gente já numa caminhada maior, a gente consegue ver bastante resultado. Isso é impagável. Né? É isso que nos satisfaz, nos faz ainda termos mais e mais ânimo, né? E sonhos de poder cooperar mais ainda com esse trabalho ao qual nós somos incumbidos, que eu creio que foi, acima de tudo, por Deus. Né? Então, há necessidade, numa comunidade, que uma prefeitura não vai resolver. A prefeitura pode facilitar. A polícia não vai resolver. Né? Tem suas limitações. O dinheiro não vai resolver. Se o dinheiro resolvesse, nós não teríamos milionários querendo tirar sua vida. Né? Pode estar cheio de dinheiro, mas está passando por depressão, problemas de ansiedade, problemas na sua família. Pessoa de sucesso. Vai perguntar para ele, às vezes totalmente desestruturado na sua família. Né? Então nós ensinamos isso, o evangelho, se aplicado, transforma. Nós não ensinamos uma nova religião. Né? Até porque religião, até hoje em dia, é algo meio pejorativo. A pessoa é religiosa demais. Né? Não, a religião é ligar o homem com Deus. Então, eu creio, né, nós cremos, que nós ensinamos o caminho e ajudamos as pessoas a seguir esse caminho. Ao mesmo tempo que nós também estamos com nossos desafios pessoais andando nesse caminho. Então, esse caminho vai produzir resultado. Então, se uma comunidade, por isso que a gente não abre mão desse trabalho, porque se uma comunidade entender, se as pessoas entenderem o valor que tem, né, esse evangelho de Cristo, não é uma religião, é Cristo, né, eles vão ver que as coisas vão mudar, a harmonia, o ambiente, sabe, vai ser alterado, porque uma comunidade
um grupo, uma família, tomou posições diferentes. Thales? Não sei se eu estou, de repente, mudando de assunto. Não. Mas é por isso que que eu abri mão daquilo que eu pensava, que eu tinha outros planos, né? Estava na região, no comércio, estava fazendo curso de administração, tá? Então, eu dei uma guinada na minha vida, na minha caminhada, né? Tanto é que Deus me direcionou a conhecer minha esposa num campo já de trabalho missionário, e ela, depois de casados, fomos chamados, e eu vejo isso como algo de Deus, porque ela também tem o mesmo coração que eu tenho, voltado para servir também. E vamos falar um pouquinho. Tu chega na cidade, né? Vocês recebem o valor da igreja, vocês têm um valor que é o teu ordenado, que é o que tu tem para nos manter. Exato, tu tem que viver, tem as tuas contas. Como é que funciona isso? Porque às vezes a gente sabe que tem todo um custo de manutenção da igreja. Então, quem que mantém a igreja? São os fiéis, são quem acompanha. Como é que funciona a manutenção e também o sustento de vocês? Certo. Que a gente sabe que não é, né? Nada cai... Não cai do céu, mas cai do céu. Mas cai do céu. não cai do céu, mas cai do céu. Num sentido assim, de que em todo trabalho é aproveito. Eu creio que é servir, mas a bondade do próprio grupo de fiéis é que nos mantém, né? Então, nós temos um salário, que é uma prebenda, que a gente chama, né? Para o nosso sustento. Eu tenho minha família, eu tenho minhas filhas, eu tenho minha esposa, né? Então, o tempo passa para todos, né? Então, nós temos que pensar no futuro também. E eu acho que é justo, é muito justo isso. Mas a igreja mantém a própria igreja. Não vem valores de fora, não vem valores, não. A igreja mantém a própria igreja. Então, se uma comunidade ela aprender o valor da generosidade, né, ela entender a missão que a igreja está realizando, por isso que é muito importante uma igreja ela ter um conceito, né, perante a sociedade, perante os seus próprios fiéis, né? Então, porque hoje há uma... até comentando os bastidores, né? A questão de autoridade. Hoje o mundo passa por uma crise de autoridade. Desde governantes mundiais, governantes nacionais, todos são criticados, sabe? Há um problema com isso, né? Mas biblicamente há um princípio de autoridade. Então, com base nisso, se você servir, né? Lei da semeadura. Você planta, você vai colher, né? Então, servindo a comunidade, né, não há como não sermos sustentados pela comunidade. Então, nós temos um salário fixo, tá? Se entrar, amém. Se não entrar, não se deve nada, digamos assim, porque é fruto do próprio trabalho, né? Então, e as demais... o demais, né, tirando aqui as despesas, no caso, né, é aplicado na própria comunidade também. Quer dizer, então, eu sou formado em administração, estou me formando já, eu fiz o curso básico médio da teologia, já estou no último semestre do bacharelado, né, tudo para a minha formação, mas eu vejo quão importante é a parte administrativa também, né? Porque a igreja tem a questão de fé, tem a questão do evangelho ser pregado, do serviço a ser realizado na comunidade, mas ela precisa ter uma administração, porque ela é uma organização, né? Ela tem um CNPJ, né? Se fazer as coisas erradas vai dar problema, então tem que ter uma contabilidade e assim por diante. Então, essa entrada vem da onde? Vem da contribuição voluntária dos fiéis, né? Nós somos ensinados a plantar, nós plantarmos, colheremos, né? A Igreja Assembleia de Deus ela tem um formato específico que é a nossa cara, é como nós fomos ensinados, né? Não é aquela levar o lado que às vezes as pessoas, mas
dar dízimo para o pastor, não sei o que tem, ele é ensinado, a igreja é ensinada, né, a contribuir, né, de acordo com a sua prosperidade e o seu voluntariado, a forma que tu faça isso com alegria, diz a palavra, e não com tristeza. Então, de forma voluntária, os recursos chegam na igreja. Isso é muito bom. Esse é muito bom por quê? Porque nós não devemos nada para uma organização, seja ela governamental, seja ela, não. A própria comunidade mantenha a sua comunidade. Então, a comunidade que faz o seu sustento, que gera a sua renda. E outra coisa que é interessante também, que isso tem uma curiosidade, às vezes muitos falam, mas é o pastor, às vezes ele ministra no final de semana e durante a semana ele faz o quê? A gente sabe, né, que vocês têm um trabalho, que o trabalho de vocês não para, né? Tu tá sempre com o pessoal da comunidade, quem está precisando. O envolvimento com a comunidade. Né? Mas como é que é o trabalho do pastor? Nós temos Porque muitos enxergam o pastor só no dia... Só verem no dia que está na plataforma pregando e acha que aquilo é aquele o trabalho, né? Que coisa boa, né? Um trabalho bom. Se fosse só isso, né? Trabalho bom, né? Se fosse simples assim, seria interessante. Bastante tempo, né? Descansa bastante, né? Descansa bastante. Mas vamos falar do trabalho do dia a dia do pastor. É interessante isso, né? Que isso não é só na Assembleia, mas nas demais também creio que seja. Porque assim, por exemplo, a Igreja de Assembleia de Deus aqui de Serafina Correia, eu sou o único pastor integrado. Eu sou pastor integrado sou responsável pela igreja, né? Recebi essa incumbência, mas nós temos os nossos obreiros locais, né? Nós temos uma estrutura, né? Nós temos diáconos, presbíteros, como eu falei no início, evangelista. Nós temos até pastores auxiliares, né? Jubilados, que têm o seu ordenado salário. E nós temos uma programação também de cultos, né? Nós temos departamentos, nós temos ministérios, nós temos ministério com jovens, nós temos ministério com adolescentes, nós temos ministério com infanto-juvenil, que é a Kids, né? Desk Kids. Nós temos ministério com senhoras, com as mulheres, tá? Nós temos um grupo de obreiros, nós temos uma estrutura e uma programação, né? Nós temos uma congregação no Carreiro, uma igreja lá no bairro Cabral, né? Nós temos uma congregação lá perto da comunidade, lá na linha Parobé. São João? Perto da São João, sobe ali na Capela do Monte Ibérico, à esquerda, né? Nós temos uma congregação ali. E nós temos a programação nossa aqui da sede, com culto de jovens, com escala de obreiros, cultos semanais, reuniões na semana, na quinta-feira, na terça-feira, hoje, daqui a pouco tem... Estamos gravando na terça, né? Na terça-feira. Reuniões de oração com jovens, com adolescentes. Então, temos toda uma programação durante a semana e nós trabalhamos com essa cobertura, né, de todos esses que são voluntários, né, de capacitação. Nós temos curso teológico, uma formação em teologia, toda sexta-feira à noite, né? Temos pessoas incumbidas para isso. E eu pediria assim, pergunta para um professor que vai ministrar uma aula, né? Porque além de administrar, nós temos que todo o trabalho de ensino de uma pregação, né? Dos ensinos bíblicos, dessa estrutura de ensino. Então, o professor ele dá uma hora de aula, 30 minutos de aula, mas em quanto tempo ele passou se organizando, se aprofundando na matéria e assim por diante, né? Então, o trabalho pastoral também é um trabalho muito de inspiração, né? Inspiração. Então, nós temos que dosar o nosso tempo na questão prática, partes administrativas, né? Mais de social, de atendimento a famílias, ao problema da família, né? Que são coisas que acontecem, né? Aconselhamentos. Eu tenho minha formação também, nós estamos numa pós, eu e minha esposa, finalizando, em terapia familiar, que é uma capacitação, né, mais humana para que vem junto àquilo que nós já temos e estamos nos aprofundando sempre, que é o Evangelho, a palavra, né?
Então, isso precisa bastante leitura, se aprofundar em questões atuais que vem surgindo, né? Então, um pastor ele tem que ler muito, ele tem que estar atualizado, né? Ele tem que fazer o atendimento às famílias, né? O que está ocorrendo, o que está acontecendo, o chamado, quando é chamado para uma dificuldade, um problema, né? Ele tem que estar pronto para também acudir, né? Socorrer. Então, são inúmeras situações que ocorrem que envolvem a semana inteira. Então, lá no meu trabalho, quando eu saí, eu bati o cartão lá e dizia 6 da tarde, tchau, obrigado. Apagava, né? Deixava lá a mesa com essa atividade, quando eu retornar, eu retomo. E quando eu pensei que eu ia, digo, agora é tempo integral, né? Eu pensei, vai sobrar bastante tempo para oração, para leitura. Olha, se você não se organizar, o tempo passa voando, né? Devido a esse envolvimento. Programações, por exemplo, eventos, programações faz parte, tem que ter. Nós tivemos agora, fim de semana, um seminário para a família. Tivemos palestrante, organização de um coffee break. Então, você se envolve. Às vezes, doações, né? Tu recebe aqui, entrega ali, monta um brechó aqui, bota uma doação para lá. Então, a gente não vê o tempo passar. Então, agora é pior, porque tu não consegue fazer essa separação muito, né? Porque, na verdade, o chamado é isso mesmo, é uma vida, né? Dedicada. Eu tenho que ter o cuidado, que eu vou falar também perto das minhas filhas, né? Para proteger elas de assuntos e problemas que elas não estão preparadas ainda, para ficar ouvindo, né? Então, eu digo assim, Thales, só sabe quem vive, né? Deu a pandemia, por exemplo, veio a pandemia, é tudo novo. Como que as igrejas vão? O pessoal diz, meu Deus, agora a igreja fechada, não tem mais culto. Vai desaparecer as igrejas, né? Nós temos os quarteirões, cidades grandes, né, que tem esse fenômeno das igrejas evangélicas, né? Saiu o censo agora há pouco aí, né? Foi divulgado o censo 2022. Creio que vocês estão acompanhando, né? Todas as plataformas de notícias estavam, essa semana que passou, divulgando o aumento dos evangélicos, né? Nunca teve num índice como está tendo hoje. Mas, né, eu digo assim, eu digo assim, não nos faz ficar numa zona de conforto. Pelo contrário, né? Temos muito trabalho a realizar, porque mais do que ganhar é manter e permanecer, né? Fácil você ter um caminho, mas quero ver permanecer nesse caminho e aprender e evoluir, crescer, né? Então, há uma gama de atividades que nós ficamos responsáveis em fazer a coisa acontecer. Veja bem, passou a pandemia, as igrejas estão aí, não foram afetadas. Por quê? Porque não é somente o estrutural, não é somente aquelas 4 paredes, aquele prédio que as pessoas passam por ali. Não, é um trabalho voltado para pessoas e para a família. Eu acho que na pandemia as igrejas tiveram maior procura, pelo menos creio, posso estar errado, tu pode me confirmar. Se na pandemia talvez... Melhorou. As pessoas começaram a ficar mais próximas e valorizar o encontro. Lembra tanto por cento, liberação, 50%, 30%, 20%, nós tínhamos que marcar, a pessoa tem que marcar o nome para ir para o culto, para nós ter certeza que não ia ultrapassar o limite, né? É claro, nós trabalhamos no campo da fé, foi desafiador também, porque a fé e a razão, né? Mas conciliar essas duas coisas também, porque o povo alguns acreditavam em tudo, outros não acreditavam em nada. Conciliar isso aí para o bem-estar comum não foi fácil. Foi desafiante e angustiante muitas vezes. Porque eu não sabia como é que ia ser o dia de amanhã. Nunca nós tínhamos passado por isso. Mas nós vimos como a fé foi importante, Thales. Porque saímos mais fortes, mais animados, mais fortalecidos, com certeza. Por quê? Porque não é estrutura. A igreja não é uma estrutura, a igreja é uma comunidade de fé, um povo, né, que precisa estar ali, alicerçado,
e sendo sempre também orientada, né? Então, eu digo assim, Thales, os desafios vêm e a gente vai aprendendo com eles, né? E a gente vê e fica feliz, alegre. Perguntar assim, está feliz? Eu sou super feliz, eu sou realizado, né? Eu sou realizado pela cidade que eu estou, pela família que eu tenho, pelos meus irmãos, a igreja, pela cidade. Estou realizado, né? Por quê? Porque eu vejo esses resultados acontecendo, né? Porque é o campo da fé, do evangelho, o poder do evangelho, que faz realmente que um coração que tem tudo para estar abatido e estar feliz no meio da conturbação do tempo que nós estamos vivendo. Pastor, gostaria de agradecer, acho que nós estamos Claro, quase né? chegando numa hora, estourando o horário, mas muito obrigado, né, por estar aqui compartilhando um pouco da tua história e também da tua caminhada. E parabéns pela tua caminhada, parabéns por estar aqui em Serafina Correia e ser reconhecido, principalmente não só por quem está na igreja, na Assembleia de Deus, mas também por quem está fora de outras igrejas, também que te reconhecem como um pastor, como uma personalidade e principalmente como uma autoridade. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho da tua história, tua trajetória, deste momento conosco, e que essa tua caminhada tenha bons frutos até que Deus permitir. Eu que agradeço, Thales, foi muito bom, né? Passou rápido a nossa Meu Deus, conversa. eu até tinha mais alguma coisinha para te perguntar, mas fica por uma próxima oportunidade. Estamos à disposição, Thales, tá? E fico feliz, um abraço à comunidade Serafina Correia, né? Nossos irmãos, amigos, membros, conhecidos, a gente fez amizade na cidade, né? E estamos aí prontos para o que der e vier, estamos enfrentando, os desafios que vêm devem ser enfrentados e nós estamos prontos para isso. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. Muito obrigado a você pela audiência. A gente vai encerrando o Sala 203 por aqui. Voltamos amanhã, no mesmo horário. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou e nós, aqui da Aura Única Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida.